Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Vai dizer assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e espanto pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizesse mandar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado,
o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse, a cada um de vós da vossa maldade. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos vai relatar o quão precioso é estarmos entre pessoas que fazem o bem, entre pessoas que seguem Jesus. E quando nós estamos no meio dessas pessoas, nós entendemos que nós somos influenciados para o bem. Quando Jesus ele veio e escolheu os seus discípulos, ele sabia que Deus estava o guiando para a sua missão. E quantas vezes é assim conosco? Muitas vezes escolhemos as nossas amizades porque são elas que vão nos direcionar à nossa missão. São as nossas amizades, são aqueles que nós nos aproximamos que vai nos revelar o que tem dentro de nós. Porque muitas vezes nós mesmos nos desconhecemos. E os discípulos, eles foram provados e aprovados. Porque quando eles se depararam com aquele coxo que pedia esmolas, eles disseram a verdade ao coxo. Eles olharam e disseram: Eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Você está pedindo algo para mim que eu não tenho. Porque o que o coxo pedia era esmola. Mas ele não precisava de esmola. Ele precisava da cura dele. E quantas vezes é assim conosco? Muitas vezes nós estamos pedindo algo que não é o que nós precisamos. O que nós precisamos? Nós precisamos de libertação. Nós precisamos de cura na alma. Nós precisamos da palavra de Deus nos nossos corações. E quantas vezes nós pedimos coisas que não vão fazer com que realmente a raiz do problema seja eliminada. E os discípulos, eles aprenderam direitinho como fazer. Porque eles lembraram de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus ensinou, como ele ensinou. E nós também precisamos entender o que as pessoas nos ensinam, o que nós ensinamos às pessoas, o que nós geramos no coração das pessoas, o que nós fazemos com que as pessoas nos vejam como Jesus, o que nós podemos fazer com que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo. Porque muitas vezes falar é fácil, mas quando nos chega o dia da prova, o dia do teste, muitas vezes somos reprovados. Porque muitas vezes nos faltam forças, nos faltam ação, nos faltam atitude. Muitas vezes estamos tão cansados dos problemas, estamos tão esgotados. Quantas vezes pedimos às pessoas para nos ajudar, mas as pessoas não têm com quem nos ajudar. E muitas vezes o que nós precisamos não é ajuda de ninguém. O que nós precisamos é da nossa cura. O que nós precisamos é da nossa libertação. O que precisamos é que alguém estenda a mão para a nossa direção e fala: vem e levanta em nome de Jesus. O que nós precisamos é isso, sermos levantados para fazer o que Deus quer que nós façamos.
fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou a curar as pessoas. Jesus nos ensinou a libertar as pessoas. Jesus nos ensinou a iluminar o caminho das pessoas através da palavra do Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que sara, o Evangelho que muda e transforma vidas. E quantas vezes esse Evangelho não está sendo pregado? Quantas vezes esse Evangelho está sendo anulado? E por isso, muitas guerras, brigas, confusões e mortes acontecem. Porque muitas vezes estamos de braços cruzados. Não queremos compartilhar, não queremos divulgar a palavra, não queremos postar nada da palavra de Deus. E assim vai chegando os tempos dos fins, onde as pessoas estão frias, onde as pessoas não olham o próximo, onde as pessoas querem proveitos para si próprios, mas não querem que todos possam ter a oportunidade de serem transformados através da palavra de Deus. O que nós buscamos? O que nós realmente precisamos? Você já parou para pensar nisso? O que é realmente que eu preciso? O que realmente me falta? Será que o que eu estou pedindo realmente é o suficiente para mim? É realmente o que eu preciso? Deus sabe o que nós precisamos. Porque Deus, ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Deus conhece o que está oculto e escondido dentro de nós. E nós precisamos nos revelar a Ele. Confessar as nossas limitações, os nossos julgamentos, os nossos pecados. Confessar os nossos maus pensamentos. Confessar a Ele tudo que nós somos. Porque somente nele nós temos a perfeita resposta. Somente nele nós encontramos alívio, restauração para a nossa alma. Somente nele nós podemos olhar para o futuro e ver que ele está lá. E o que nós precisamos para chegar nesse futuro? Os discípulos receberam a semente da palavra. E com isso eles guardaram essa palavra no coração. E diante desse coração, eles produziram o amor que Jesus nos ensinou. Que nós possamos vivenciar essa palavra. Não apenas pelo mérito de falar ou de ouvi-la, de lê-la ou meditá-la, mas pelo mérito de agir sobre essa palavra. Pela honra de produzir os frutos que essa palavra precisa que seja produzida. Porque uma palavra de bênção, uma palavra santificada, merece gerar milhões e bilhões e trilhões e infinitos frutos. E que você receba essa palavra no seu coração. E que o seu coração brilhe para essa palavra. E que possa gerar muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus. Que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.